Olá, sejam bem-vindos a mais uma InnovTalk. Nos últimos 2 episódios com o nosso querido Vítor Túricas, falou-se sobre formação, sobre os alunos, sobre os professores e, tal como prometido, vamos hoje dedicar a nossa conversa a esse tema. Nada melhor que convidar alguém reconhecido nesta área, com um currículo de fazer inveja a muitos dos nossos docentes. E então convidei para falar connosco hoje Mafalda Patuleia, que não é só a diretora do Departamento de Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades, nem só a professora dedicada aos seus alunos e por eles muito acarinhada, é na verdade também apaixonada pela hotelaria e pelo turismo. Bem-vinda, Mafalda. Olá, Zélia. Muito obrigada pelo vosso convite. Desde já também vos dou os parabéns por esta iniciativa que chama a atenção aqui com alguns temas muito importantes na área do turismo, da hotelaria, dos eventos e que contribui claramente para uma conversa se calhar até mais íntima que não estamos habituados a ter entre todos nós. É efetivamente isso o nosso objetivo e daí também tentarmos trazer para este nosso projeto pessoas que assumam essa postura mais intimista e que possam dizer às vezes coisas que nós normalmente nas conversas que temos assistido acabamos por não dizer. E portanto, vamos então perceber, Mafalda, como é que uma académica, se é que lhe posso atribuir esta característica, se enturma tão bem no trade hoteleiro, porque na realidade penso que não haja diretor hotel que não conheça a Mafalda Patuleia. Bom, está-me a dizer algo que eu não sei se é realmente assim, mas isto talvez tenha a ver com a minha forma de estar na vida. Eu sou equilibrada por natureza e, portanto, não gosto de extremos, sinceramente. E ser apelidada como uma académica é algo que eu tenho, enfim, alguma dificuldade e confesso-lhe, Zélia, acho que nunca me chamaram isso, académica. A provocação foi propositada. Eu sou, já percebi, já percebi. Mas não deixe de gostar que me provoca e, portanto, vou-lhe já responder. Ora bem, há aqui duas questões fundamentais, que é tentar juntar a parte profissional com a parte académica, portanto, juntar o mercado de trabalho com a academia. Eu acho cada vez mais, e isso vai nos levar à nossa conversa, e vamos estar aqui a discutir sobre isso, falar numa universidade ou falar num instituto politécnico sem o conceito de mercado de trabalho é para mim impensável. Já levantei muitas discussões à volta deste tema, porque, como sabe, existem regras muito claras relativamente ao funcionamento das universidades e, portanto, elas próprias também se distinguem dos institutos politécnicos. Veremos se vai continuar assim ou não, portanto, se calhar é uma discussão um bocadinho mais à frente, mas esta para mim já sabe que é a minha pedra de toque aqui na discussão e, portanto, eu tento sempre equilibrar estas duas questões, até porque a minha perspectiva como professora, e é assim que eu gosto de ser apelidada, é exatamente ser uma pedagoga junto dos meus alunos. E, portanto, eu sei perfeitamente que os meus alunos gostam muito da parte, vamos dizer-lhe assim, da ciência, mas também adoram e eu não sei se conseguiu perceber estas duas, gostam e adoram o mercado de trabalho e todas as características do mercado de trabalho. E eu acho que é fundamental. E daí me seduzir, e gosto de utilizar muito esta palavra, esta questão de sedução por parte do mercado de trabalho, que é no fim da linha, é para isso que eu trabalho junto dos meus alunos. É para eles terem um bom percurso profissional. Então, mas acabou por não me responder. Como é que, já percebemos como, não é? Através dessa postura, mas como é que conseguiu? Sendo o trade hoteleiro um meio tão fechado, como é que consegue ter reconhecimento, consegue ter amizade, porque sente-se, quem frequenta os eventos do trade hoteleiro, frequentemente a ver, eu vou voltar a usar o termo, enturmada com os profissionais de hotelaria, e isto não é muito fácil, porque nós hoteleiros somos muito fechados a tudo o que é externo e a relação... Acho. Acho nada, por acaso não tenho nada essa noção. Não. Eu não lhe respondi diretamente porque quis também criar aqui um bocadinho de contexto Claro. uma primeira abordagem ao tema. Eu acho que há aqui também
uma questão que eu acho que é extremamente importante. Para já, não se esqueça que eu dou aulas há muitos anos, nem vou dizer os anos, Não é ok? preciso. Já dou aulas há muitos anos e felizmente muitos dos contactos que eu tenho na hotelaria decorrem do facto de terem sido meus alunos. Portanto, como deve calcular, foram eles que me abriram as portas. Está a ver como a vida é engraçada? É isto que eu gosto exatamente na minha profissão. E, portanto, eles são no fundo, os anfitriões de toda esta questão. E depois, claro que há um relacionamento que se cria, porque há, sem dúvida, e isto eu acho que é aí que quero chegar, há sem dúvida uma partilha de conhecimento e de discussão que é muito similar. E, portanto, e que se calhar entre um verdadeiro académico e um verdadeiro profissional é mais difícil, digo eu. E claro, e aqui também queria salvaguardar uma questão: não são só os hoteleiros, são os agentes de viagens, são os grandes dos eventos, enfim. Portanto, há aqui uma facilidade, porquê? Porque há uma linguagem que é muito transversal. E muitas vezes o que eu acho que falha entre academia e mercado de trabalho é esta falta de comunicação, é esta falta de linguagem transversal. E eu acho que a tenho, sinceramente. Eu acho que, e era onde eu queria chegar com a provocação, é que na realidade, normalmente, quando um profissional escolhe uma profissão, e por muito bom que seja, ele tem amor a essa profissão. E parece-me que a Mafalda tem dois amores. E acho que é esse segundo amor que depois influencia tudo isso que referiu e todo esse contexto que acabou de nos explicar, porque aquilo que eu sinto e que acho que a maior parte das pessoas que lidam consigo sentem, incluindo os alunos, é que existe amor por este setor do turismo, da hotelaria, dos eventos, de tour operação, portanto, tudo o que envolve, no fundo, o turismo, não é? E era aí que eu queria chegar. Nós já conversámos sobre este assunto. Eu já lhe disse, Zélia, que tenho uma paixão enorme por hotelaria e, portanto, eu sempre quis ser hoteleira, não é? E via-se, a minha mãe e o meu pai contam-me que eu sempre mantive a casa como se fosse um hotel, por motivos de organização, a parte funcional, tinha que tudo estar de acordo com o receber. Eu era a anfitriã da casa quando os meus pais recebiam os amigos. E de facto é algo que me caracteriza e sim, tenho dois amores. Um deles é a hotelaria, sem dúvida, não descurando todos os outros stakeholders da atividade turística que promovem o lazer e o bem-estar, mas sim, mas a hotelaria é algo que me fascina. Aliás, eu acho que cheguei a contar à Zélia que a seguir a ter concluído o meu doutoramento, eu estava enfim, como qualquer pessoa que acaba uma tarefa desta natureza, porque só quem passa por ela é que sabe, a seguir eu precisava de mundo, viver mundo mesmo, e não fui viajar. Não, ouvi dizer que não, e poucos saberão disto que a Mafalda vai partilhar agora, portanto sejam muito atentos, porque acho que é daqueles segredos, que não é um segredo, mas que não se anda propriamente a publicitar, não é? Mas é daquelas curiosidades que muitos dos nossos ouvintes vão gostar de ouvir. Bom, como académica que me tornei, não é? E como nunca fui realmente uma académica, quando acabei o doutoramento, fui bater à porta do meu querido antigo aluno Jorge Cosme, que era diretor-geral do Hotel Bairro Alto. E fui-lhe dizer e fui-lhe pedir: Jorge, por favor, arranja-me um estágio, porque eu, para conversar com os meus professores, vejo-me aflita. E eles falam em turn down e dropout e refar, e eu não sei de que é que eles estão a falar, e eu não posso viver assim. Portanto, arranja-me, por favor, um estágio, sei lá, um trainee, qualquer coisa, onde eu possa aprender e que possa ver exatamente o que é que vocês fazem, o que é a operação, aquilo que vocês chamam a operação. A operação de 12, 24 horas, como os hoteleiros referem. E assim fiz. Apresentei-me às 6 ou 7 da manhã, não, 7 da manhã no bairro Alto Hotel e estive lá durante 3 dias. A levantar-me cedo, a ver como é que se fazem quartos, como é que se fazem camas, como é que se
processa toda a operação numa cozinha. Fiz uma coisa engraçadíssima, que foi estar com uma balança à porta da cozinha na entrega de alimentos por parte dos fornecedores para conferir exatamente a mercadoria, e fiquei espantada quando me disseram os truques que se faziam, e portanto, fiquei a saber de alguns muito interessantes, e passei pelo departamento comercial e pelo departamento de marketing e vi toda aquela mecânica e aprendi. Ali em 3 dias, Zélia, posso lhe dizer... Foi muito intensivo. Que foi muito intenso e com uma aprendizagem absolutamente extraordinária. E fico eternamente grata às pessoas que me receberam naqueles dias e que não pararam a sua operação, mas partilharam a operação comigo. E aprendi muito. Nós já iremos falar um bocadinho mais à frente sobre os programas académicos que os nossos alunos hoje em dia frequentam, mas aproveitando isso, porque acho que é efetivamente muito importante essa partilha, é algo que na maioria, em Portugal, não é uma prática frequente. Portanto, existem os estágios, obviamente, mas parece-me que depois não são muito bem encarados, nem, por um lado, pelos alunos e pelas escolas, por outro lado, pelos próprios hotéis, falando agora especificamente de hotelaria, mas de qualquer outra área ligada ao setor. Não há essa preocupação em passar esse conhecimento ou em adquirir esse conhecimento pelos intervenientes. Dessa forma tão genuína, tão na prática, tão realista, acabam por ser estágios um bocadinho pro forma, não sei se será o termo mais adequado, mas os alunos não ficam com uma real noção do que é trabalhar num hotel e desempenhar determinadas funções, ou numa agência de viagens, ou o que seja, ou estarei errada. Bom, isso também tem muito a ver com as limitações que nós temos nos planos curriculares, atenção, porque, Zélia, quando eu lhe digo que um aluno tem que fazer no mínimo 250 horas a 300 horas de estágio, e este normalmente é o peso que uma disciplina de estágio tem, ou uma unidade curricular tem, limita bastante. Portanto, 250 horas não é grande coisa, não é? Mas aí vamos lá ver, aí também nós temos que pensar um bocadinho no que é que o mercado de trabalho faz em relação a estes alunos. Qual é que é a política que existe das empresas perante estes alunos? E é uma coisa que nós temos que nos questionar e que temos que pensar rapidamente neste assunto, por uma razão muito simples, porque depois, a posteriori, eles chegam àquilo que normalmente o mercado de trabalho considera e conversa cada vez mais com as academias, verdade seja dita, na falta de aplicação que os alunos têm relativamente à operação. E, portanto, esta questão é uma questão que tem que ser trabalhada dos dois lados. Isto parece um bocadinho mais do mesmo, aquilo que eu estou a dizer, mas não é, efetivamente. Não é de todo. Não é, porque há muito trabalho a ser feito no que diz respeito à aproximação entre a academia e o mercado de trabalho. E começa logo, o ponto principal é a questão dos estágios, porque repare, nós conseguimos elencar uma série de tarefas que o aluno tem que desempenhar. Agora, a disponibilidade que existe por parte das empresas é que muitas vezes deixa enfim, não é considerável. E depois temos outro problema gravíssimo, na minha opinião, e eu assumo como uma batalha que nós temos que lutar contra, que é a não remuneração por parte de alunos estagiários. Porquê? Mas porquê é que um aluno que está a estagiar e está a desempenhar o seu papel corretamente não há de ser remunerado como tal? Nós não estamos a falar de que tem que ter X ou Y, não é isso. Não estamos a falar de um valor. Nós estamos a falar é de uma retribuição que tem que existir para os estagiários, para até os próprios estagiários se sentirem envolvidos. Eles muitas vezes não se sentem envolvidos por 2 motivos. Pela falta de remuneração, sempre, portanto, nunca existe uma remuneração que seja atribuída a este tipo de trabalhador, vamos lá, e depois a atenção e a dedicação. Portanto, temos aqui 2 problemas. A passagem de conhecimento. A passagem de conhecimento muitas vezes é muito reduzida e depois nós temos resultados efetivamente fracos. Agora, há aqui uma questão que nós também temos feito e que está a ser feita, atenção, que é, através do plano de estágios, nós garantirmos que o aluno exerce
determinadas funções, porque ainda temos mais esse problema, que muitas vezes os alunos empenham-se, no fundo, em arranjar um bom estágio e muitas vezes chegam aos hotéis e chegam aos restaurantes e chegam às agências de viagens, estão a fazer trabalhos que não dizem respeito àquele tipo de aprendizagem. Repare, nós não estamos aqui a falar de categorias. Eu nunca mais me esqueço, e acho que também é do seu conhecimento, o que o professor Adriano Moreira refere relativamente a um licenciado. Um licenciado é nem mais nem menos que um aluno que está preparado para estudar sozinho, não mais que isto. E, portanto, quando ele chega a uma empresa, ele não vai desempenhar, ele vai aprender sozinho. Ok? E nós sabemos que as orientações são cada vez menores, portanto, em quantidade e em intensidade, mas tem que haver uma supervisão daquilo que é feito. Eu acho que essa ideia é efetivamente muito valiosa, porque ninguém... Então, estamos a generalizar, como é óbvio, mas não existe por parte do mercado essa análise enquanto licenciado. Para todos os efeitos, o licenciado tem que corresponder a determinados requisitos, tem que saber de fazer determinadas coisas, que não é de todo verdade. Mas já lá iremos, porque este tema da academia, dos alunos que, entretanto, passam a profissionais e do próprio mercado, acaba por ter aqui 3 players e que acho que é importante nós falarmos um bocadinho sobre cada um deles. Eu começaria pela parte da academia e dos docentes. Porque, efetivamente, existe um programa que tem uma série de requisitos e de limitações, como a própria Mafalda estava a referir, e, portanto, o problema dos docentes começa logo no programa, que nem sempre é devidamente adequado àquilo que é o setor, e acho que isto podemos mesmo generalizar, não tem a ver só com o setor do turismo e da hotelaria, mas de uma forma geral. Portanto, existe um problema a nível da definição de programas, um problema ao nível da evolução desses mesmos programas, que nem sempre acompanham a evolução das necessidades do setor em que está enquadrado, e depois as próprias competências dos docentes. Porque, ao contrário da Mafalda, e não é à toa que é a Mafalda que está aqui hoje, existe uma grande quantidade de docentes que são meramente académicos, que nunca tiveram nenhum contacto com a realidade profissional do desempenho das funções para as quais está a lecionar e, portanto, acaba por haver aqui uma disrupção entre o que é dito em aula versus aquilo que depois acontece no mercado de trabalho. Uhum. Acho que o objetivo também destas nossas conversas é motivar as pessoas, é tentar abrir mentes, é tentar que as coisas possam ir evoluindo à medida que a própria sociedade evolui e que não ficamos aqui presos a estereótipos mais antigos. Uhum. Zélia, nós temos, para as pessoas que nos ouvem, e eu acho que é importante nós explicarmos como é que uma academia, como é que o sistema de do ensino superior está dividido. E nós temos 2 realidades. Temos uma realidade que são as instituições politécnicas e depois temos as instituições universitárias, ok? Onde as exigências são diferentes. Portanto, no Politécnico é um cariz muito mais prático e nas universidades tem um cariz muito mais teórico, podemos dizer assim. E, obrigatoriamente, as exigências por parte do corpo docente também são diferentes. Ou seja, aliás, eu posso lhe dizer, neste momento nós temos 2 perfis de professores. Só existem estes 2, portanto, são professores doutorados, que têm o doutoramento, portanto, e professores especialistas. Ou seja, o que é que o ensino superior está a fazer? O ensino superior está a dizer, a passar a seguinte mensagem: só podem ser docentes os professores que já provaram ou já apresentaram provas públicas relativamente ao seu conhecimento. É isto. Portanto, neste momento o ensino está fechado em si próprio e remete para quem, no fundo, apresenta provas públicas relativamente àquilo que andou, que trabalha e que investiga ou que desempenha uma determinada função há X anos, ok? Portanto, temos estas 2 realidades. Esqueça quem nos ouve que, muito brevemente, todos os restantes não terão lugar nas universidades nem nos politécnicos. Ok? Isto é uma realidade que vai ser mesmo implementada. Nós não assistimos a isto noutros países da União Europeia, no nosso assistimos cada vez mais e com uma insistência que me surpreende, até porque, Zélia, nós não estamos a falar de uma atividade que tenha o mesmo corpo teórico que tem uma história, uma sociologia, uma economia, uma biologia.
certo? Portanto, Sim. estamos a falar de outra realidade. Não é por acaso que o turismo não é uma ciência, ok? E, portanto, estamos aqui a falar de uma dinâmica completamente diferente. Mas é esta a realidade que temos em cima da mesa. Já confesso que já tive muitas lutas, e sabe disso, relativamente a este assunto. Não consegui sensibilizar quem devia, ou pelo menos até agora ainda não consegui, e, portanto, vou jogar no mesmo tabuleiro e é assim que nós temos que funcionar. Portanto, o que é que isto exige? O que é que isto faz? Faz com que as pessoas que lecionam, principalmente nas universidades, tenham maioritariamente uma carreira académica e, portanto, dediquem-se essencialmente a fazer o quê? Investigação. O que é que isto faz? Faz com que não haja um contacto direto com o mercado de trabalho. Isto é a realidade. Eu tenho professores extraordinários que são investigadores de mão cheia e que nunca trabalharam numa empresa. Como em tudo, acabamos sempre a encontrar bons profissionais que vão fazendo a sua investigação de uma outra forma, saem um bocadinho da caixa. Mas não é investigação aplicada, não fazem investigação aplicada. Portanto, ou seja, eles não conseguem, repare, e são excelentes profissionais, excelentes professores, e eu sei, e estou aqui a enaltecê-los porque devido ao seu mérito. Agora, depois falha-lhes essa parte. Está a ver? Portanto, um professor tem aqui em mãos um trabalho que nunca mais acaba. Ou seja, por um lado, tem que fazer investigação. Por outro lado, tem que estar em contacto com o mercado de trabalho sistematicamente para também perceber quais é que são as realidades. Porque as realidades do mercado de trabalho não se compadecem com as atualidades que nós andamos a estudar muitas vezes. Elas não jogam. E, portanto, ao não jogarem, faz aqui um buraco, para não usar terminologia inglesa, faz aqui um buraco que, pois, o mercado de trabalho acaba por sentir. Exatamente. Não andamos de mãos dadas. É verdade, porque essa investigação e tudo o que é exigido em termos das provas públicas que referiu tem o seu valor, claro que sim, obviamente, mas depois não tem uma aplicabilidade concreta e rápida e real no momento em que o ano letivo está a decorrer, não é? E, portanto, acaba por perder-se ali um bocadinho o contacto com a realidade, e quando eu digo realidade, é a realidade mesmo operacional. Obviamente, como eu estava a referir, alguns docentes têm a preocupação de se manter em contacto com o mercado, assim como a Mafalda faz, mas são poucos, ou pelo menos são poucos os que conseguem ter uma carga de investigação no terreno que seja comparável depois àquela que lhes é exigida em termos de investigação mais académica. Eu utilizo o termo aqui académica para as pessoas perceberem que efetivamente estamos a falar em perspectivas diferentes. E será cada vez menor, Zélia? Será Pois. cada vez menor? Porque não dá para tudo, não é? E, portanto, às tantas, a carreira docente só é valorizada se fizer investigação. Ponto final, parágrafo. E, portanto, isto vai fazer com que os professores, no fundo, as pessoas que transmitem o conhecimento, não façam mais nada senão investigação, Pois, porque na não lhes realidade, interessa. exato. E depois, na realidade, a investigação que eles são obrigados, entre aspas, a fazer, para ser investigação, para ser reconhecido, para ter algum valor, tem que ser em coisas que ainda não foram estudadas, tem que ser colocadas em causa, se calhar, algumas teorias, algumas hipóteses. Zélia, mas eu vou interrompê-la e desculpe, apetece-me mesmo, paciência, mas vou mesmo interrompê-la. E agora vamos entrar aqui na parte muito interessante da conversa que eu vou lhe fazer, sou eu que lhe vou fazer uma pergunta. Força. Quantos artigos científicos, qual é a investigação que é aplicada realmente? Conta-se pelos dedos. As teses de doutoramento, as teses de mestrado que já foram feitas no nosso país, e eu pergunto, onde é que estão esses resultados? Isto vai criar já aqui uma polémica enorme em termos de conversa e de reação. E reparem, eu nisto gosto muito de salvaguardar, que é, lá está, o equilíbrio. Sim, nós não estamos a colocar em causa o trabalho e a necessidade de os fazermos, não é de todo isso. As pessoas têm o mérito de todo o trabalho de investigação que fazem, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é a imposição que está a ser colocada aos docentes que estão no terreno a formar profissionais em 3 anos e que acabam por ter que despender grande parte do seu tempo nesses trabalhos de investigação que depois não têm uma aplicabilidade e precisam ser forçados. Se calhar os docentes poderiam especializar-se e adquirir conhecimentos explorando de outras formas, mais o mercado de trabalho, se calhar, desenvolver mais coisas com as empresas, do que propriamente estarem a ser obrigados a ter que fazer um trabalho de investigação em qualquer coisa que seja reconhecida e que não tenha essa aplicabilidade mais imediata. É isso mesmo. Mas como lhe referi há pouco, portanto, uma academia tem que ser composta por estas duas realidades. Agora,
Sim, senhora, a realidade de professores e investigadores, fantástico, contribuem, enfim, na medida que nós já acabámos aqui de referir. Tenho pena que não possam contribuir mais e que não seja melhor utilizada, mas também temos que ter os outros, como eu costumo chamar, os guerreiros, os outros guerreiros, não é? Nós Sem temos dois dúvida. tipos de guerreiros e estes guerreiros, na minha opinião, estão a ser afastados por completo do ensino superior. E isso Sem deixa dúvida. muito angustiada. A legislação que está em vigor apenas permite, que isto ainda é mais grave, apenas permite a figura de especialista em politécnicos e não em universidades. Portanto, eu pergunto, daqui a uns anos, qual é a relação, e a agenda europeia refere na importância do acompanhamento e na inserção do mercado de trabalho, e eu pergunto se isto não é uma contradição total e absoluta, ou seja, qual é que vai ser o papel da universidade no ensino, no conhecimento? No conhecimento, na transmissão de conhecimento daquilo que é necessário para o Claro. aluno ingressar no mercado de trabalho. E isto é muito, muito complicado. Eu concordo plenamente, até porque eu tenho feito ao longo da minha carreira, se é que se pode chamar carreira, é a minha, vale o que vale, mas tenho feito algumas formações, pós-graduações, aquelas ações de formação de curta duração para aqui alguma reciclagem de conhecimentos e, numa perspectiva de aluna, é muito mais valorizado alguém que efetivamente está no terreno, apesar de depois poder ter aqui um misto, e nós temos felizmente alguns profissionais que conseguem equilibrar estas duas vertentes da academia e da parte profissional de desempenho de funções na área no setor do turismo ou da hotelaria, mas é muito mais enriquecedor, motivador termos alguém que nos dá casos práticos, que nos diz exatamente como é que as coisas funcionam, nos dá a sua perspectiva, a sua experiência, do que alguém que efetivamente esteve a investigar qualquer coisa que não terá uma aplicabilidade no desempenho das minhas funções. E se calhar também estamos a desperdiçar esse trabalho de investigação que poderia ser aplicado noutros níveis, noutras fases, noutros contextos e que depois, na realidade, os docentes perderam imenso tempo a produzi-los, a investigá-los e ficam-se muitas vezes na gaveta porque não há uma aplicabilidade, não há depois espaço para eles na academia, mas com uma aplicabilidade. E, portanto, isto, enfim, como me falo dizia, poderíamos estar aqui a discutir este tema durante algum tempo. Sim. É verdade, mas eu gosto também de referir e volto outra vez, todos têm um papel fundamental na transmissão de conhecimento. Claro que sim, Todos. todos. Sim. Okay? Até porque falta depois Agora, a componente talvez devia académica. ser um bocadinho mais equilibrado, na minha opinião. Exato, exatamente. Acho que é preciso criar a equipa que permita ter os dois lados para equilibrar. Exato. Eu mesma, na experiência que tive enquanto docente, eu sentia que me faltava ali alguma componente académica. Por outro lado, acho que aquilo que consegui incrementar nos alunos de uma perspectiva muito mais profissional, que não era restringir aquilo que era a matéria, mas a aplicabilidade dessa mesma matéria depois no dia-a-dia do profissional, acho que traz efetivamente muitas vantagens e é uma pena que se esteja a fechar a porta a essa partilha e a esse contributo por parte dos tais guerreiros aos alunos. Bom, isto então leva-nos aqui à questão dos programas, que já fomos aqui um bocadinho tocando nesse assunto, que é se os programas académicos estão, e de uma forma geral, não apenas na Universidade Lusófona, mas de uma forma geral, porque sei que a Mafalda também tem parcerias e relações com outras escolas, se os programas estão adaptados, se têm vindo a evoluir, se acompanham as necessidades do mercado, o que é que se está a fazer, o que é que se pode fazer, onde é que nós podemos tornar os nossos cursos melhores, mais reconhecidos, porque quando vamos comparar os cursos das universidades em Portugal, ou dos politécnicos em Portugal, com outras escolas de hotelaria a nível internacional, ficamos ali um bocadinho aquém. Onde é que estamos a falhar? Zélia, eu por acaso não sei se concordo consigo. Eu acho que tem havido um esforço por parte das universidades e dos institutos politécnicos em adaptar os seus programas às realidades que existem atualmente no mercado de trabalho e aquilo que se anda a fazer lá fora. Mesmo com as imposições que temos em Portugal. Mesmo com as imposições. Ou seja, como lhe digo, não me parece que a questão dos conteúdos programáticos seja um problema.
Posso lhe dizer que dou aulas de vez em quando no exterior, até porque nós temos o programa Erasmus, a mobilidade, o Erasmus+, e que nos permite a mobilidade para outras universidades, e os programas não são de todo diferentes daquilo que nós encontramos aqui. Portanto, é sinal que estamos a fazer um trabalho muito em parecença com aquilo que se faz lá fora. Até porque, Zélia, deixe-me dizer o seguinte: as universidades e as instituições politécnicas também já perceberam que têm mesmo que estar junto do mercado de trabalho, nem que seja por outras vias que não através dos seus docentes. E uma das formas é através dos conselhos gerais, dos conselhos consultivos, ou seja, de equipas que nós criamos do mercado de trabalho, com observadores privilegiados e que muitas vezes, regularmente, não é muitas vezes, é regularmente, analisam os nossos planos curriculares e nos dão, enfim, pareceres, conselhos no sentido de orientações, por que caminho é que nós devemos seguir, muitas vezes até na própria escolha dos dossiês que queremos apresentar, de mestrado ou de licenciatura, se devemos ir mais para o lado da oferta, se queremos ir mais para o lado da procura. Portanto, aí, Zélia, parece-me que há um trabalho muito bom, ou para não dizer fantástico, por parte das instituições relativamente à atualização dos seus currícula. É verdade, tem-se sentido aqui uma evolução, mas depois, então, como é que explicamos que alguns profissionais procurem as universidades mais europeias em busca de outro tipo de formação, outro tipo de desafios que não me parece que tenhamos em Portugal entidades que já estejam por esse tipo de ensinos, nomeadamente o ROS, Cornell, em que os alunos chegam lá e são desafiados, sei lá, a preparar uma mise en place para servir um evento. Nós não temos esse tipo de ensino em Portugal? Ou... Não me parece, Zélia. Zélia, eu acho é que nós somos muito, nós portugueses somos muito, o que está lá fora é que é bom. Eu tenho muito desculpe, mas eu não concordo nada com isso, porque nós temos aqui formações de, agora vou utilizar assim uma expressão menos própria, alto gabarito. Muito bem. Com certeza que temos, eu tenho que defender aquilo que nós fazemos. Quando digo nós, todo o ensino superior em Portugal. Nós temos formações de alto nível em várias instituições públicas, não vou agora fazer Claro, não há publicidade, mas que reconheço o mérito que têm e aquilo que ensinam aos nossos profissionais, aos futuros profissionais, não tenho a menor dúvida. Portanto, eu podia-lhe até utilizar uma palavra para essa procura, para essa intenção, mas não vou fazer aqui, porque toda a gente tem o direito de escolher a formação que quer, mas acho que esse tempo já lá vai, sinceramente. Acho que já fazemos muito bom cá dentro. Era aí que eu queria chegar. Efetivamente, a imagem que eu penso e que alguns colegas partilham é que as instituições académicas não estão alinhadas com aquilo que são as necessidades do mercado, e era justamente essa a purificação que eu queria fazer, de passarmos a imagem de que as academias estão efetivamente focadas e empenhadas em sair daquele registro mais teórico e mais old school, se é que posso usar este termo, e que estão efetivamente a tentar acompanhar o mercado e que estão disponíveis para acompanhar o mercado. Porque às vezes falta também essa percepção de que as escolas estão disponíveis para ouvir e para tentar, em conjunto, ir limando arestas e chegar onde é pretendido e conseguir formar profissionais que depois tenham as competências que são exigidas pelo mercado. E, portanto, a provocação era mesmo essa, porque fala-se muito do exterior, não é? O exterior é que é bom e em Portugal existe muita coisa boa. Exato, eu também acho. E deixe-me dizer outra coisa, não é por acaso que nascem cada vez mais a oferta formativa das pós-graduações e das formações avançadas, não é por acaso? E, portanto, por alguma razão, porquê? Porque, bom, aí também posso dizer que é onde as academias fogem às exigências quem gere ou tutela o ensino superior em Portugal. E, portanto, nós nas pós-graduações nós não temos que escolher docentes de acordo com determinados requisitos. Por isso é que todas as pós-graduações são compostas maioritariamente por profissionais do mercado de trabalho. Portanto, vale a pena apostar na formação em Portugal. Há aqui vale muito questão, a pena. Há aqui duas questões que são essenciais, e eu agora gostava só de tocar nisso, que é a formação ao longo da vida, e isto é algo
que quem nos está a ouvir deve ter em consciência assumido como uma realidade, e estes tempos de crise são os melhores tempos para... Eu sei que existem imensas dificuldades, nem sequer vou falar nelas porque o nosso setor está completamente arrasado, portanto, nem vou ter o desplante de referir, seja o que for, que seria agora que as pessoas deveriam apostar, etc. Não é isso que eu estou a falar, mas a consciência que nós temos que ter na necessidade da formação ao longo da vida. E, na realidade, à parte da crise que estamos a viver, e, portanto, obviamente refletida na questão financeira de cada família, surgiram imensas, e acho que o Turismo Portugal aí até tem feito um bom trabalho, surgiram imensas formações nesta área, não só dos hotéis, mas das agências de viagens, dos restaurantes e tudo que possa andar aqui em órbita à volta do turismo e da hotelaria, que são formações que são gratuitas, sem grande carga horária, nada de muito significativo. Muitos dos cursos são dados em simultâneo por várias escolas e, portanto, todas elas com horários e dias diferentes, portanto, não me encaixo na de Portimão, me encaixo na de Vila Real ou na de Bragança ou o que seja, e as pessoas podem efetivamente aproveitar este tempo para continuar a crescer, e eu acredito que isto vai ser uma boa prática e que vai continuar a haver este tipo de formações que, principalmente nesta fase, são de extrema importância não terem um custo financeiro associado. Acabamos por repetir este assunto em vários episódios, mas é de facto um ponto que não nos podemos cansar de frisar. O quão importante é a formação ao longo da vida, sobretudo num mercado que se torna mais competitivo. Vamos encerrar por hoje esta primeira parte da nossa conversa com a Mafalda, mas voltamos a ela já na próxima semana, desta vez para analisarmos a vertente mais jovem que nos falta explorar, os alunos, os futuros profissionais do nosso setor. Fiquemos por isso com o encontro marcado na próxima quarta-feira, às 12 horas, e não se esqueça de nos acompanhar também no Instagram e Facebook em @inovetalks para não perder nenhum episódio. Obrigada por estar desse lado e até lá.